Graça e paz, meus irmãos queridos, que Deus abençoe a nós todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Augusta, Guarulhos. Esta é a lição 4, onde estamos estudando Gênesis. E o tema dessa lição é distanciando-se de Deus. Vamos ver aí a questão do homem se distanciando de Deus. E vamos encontrar aí essa lição nos capítulos 4 a 6 de Gênesis. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, entrega em tuas mãos essa lição, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela vida do pastor Walter, da irmã Raquel, que o Senhor esteja abençoando cada membro da Igreja Batista de Vila Augusta e que em todo momento possamos sentir a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses capítulos, 3 capítulos de Gênesis, temos muita coisa interessante a ser falado, porém, a gente não vai conseguir falar tudo o que gostaria. Mas que os irmãos estudem aí a lição, procurem se aprofundar, porque isso enriquece a vida dos irmãos. A todo momento aí que nós estudamos, Deus, ele nos revela coisas, né? Ele nos ilumina aquilo que ele quer nos ensinar. Então, aquilo que não for falado aqui, que os irmãos descubram aí nos seus estudos. Nessa lição, o que nós temos como objetivo? Saber as repercussões da rebeldia e da desobediência de Adão e Eva na vida de seus descendentes. Entender que o pecado afeta ainda hoje a vida da humanidade. Saber qual a relação da queda do homem com as maldições hereditárias. O nosso texto áureo, texto de ouro, nós vamos encontrar em Gênesis 6, verso 5, e diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus estava acompanhando todas as coisas, né? Ele não abandonou a sua criação, como dizem alguns aí, não é? Então, Deus simplesmente tirou o homem e a mulher, né, Adão e Eva, do Éden, mas continuou acompanhando a vida deles. Vida próspera do lado de fora do paraíso. Expulsos do paraíso, do Éden, o homem teve que aprender a viver fora dele. Expulsos do paraíso, Éden, o homem teve que aprender a viver fora dele. Vida próspera fora do paraíso. Pois é, o homem teve que reaprender a viver dentro do Éden, como nós já vimos nas primeiras lições. O homem tinha tudo de bom, né? Porque Deus criou tudo perfeito. Então, o homem ali não precisava se esforçar muito para nada. Tudo que ele precisava estava ali, né? Nós vamos ver aí os versos 1 a 4. O que acontece? O homem segue sua vida com determinação, enfrentando a terra depois de ser colocado para fora do jardim, mas não deixa de contar com Deus. Deus, como eu falei já, Deus estava acompanhando a vida da sua criação. Aliás, o homem e a mulher foi a coroa da sua criação, não é? Deus não ia abandonar de forma alguma. E uma coisa, um fato que nos leva a pensar na prosperidade lá de fora do paraíso é o nascimento dos filhos. Nós vemos lá no Salmo 127, 3, o que Deus faz, né? O que é realmente a questão dos filhos.
Vamos acompanhar aqui a leitura do Salmo 127. Salmo 127, verso 3, vai dizer o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Na verdade, podemos ver aí, e não vamos entender que isso não seja uma recompensa pelo erro, ok? É herança de Deus, né, que ele dá. Agora, a questão toda gira em torno do plano, do planejamento de Deus para o homem e para a mulher. Lembra que lá na sua criação, depois de ter criado o homem e mulher, ele diz: crescei e multiplicai, não é? Crescei e multiplicai. Então, os filhos estavam dentro dos planos de Deus para a vida do homem e da mulher. Vida próspera do lado de fora. O nascimento dos filhos é sinal de prosperidade. Continuação da história da criação. Então nasceram Caim e Abel. Os dois nomes, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, todos os nomes têm significados. Os nomes Caim significa aquisição ou remissão, ou tem várias outras significados aí, até lança, né? E tem uns estudos muito interessantes a respeito disso. E Abel como vapor e vaidade. Mas qual a importância dos nomes no Antigo Testamento? Todos os nomes. Se for avaliar os nomes no Antigo Testamento para judeu ou para todos ali, desde antes de haver essa consideração de judeu ou não, né? Todos os nomes tinham, sim, significado. Para Caim, alguns veem este nome com o significado de alcancei do Senhor o varão, outros preferem entender como o Senhor me remiu, porque Eva se sentiu remida por Deus por ter concebido Adão, perdão, Caim. E também Abel, vapor, vaidade, pode ser um reconhecimento de que a vida é um sopro. Nós temos aí uma relação de Salmo, onde vai falar sobre isso. Ou pode ser uma declaração de arrependimento, porque lá no Éden eles teriam uma vida, digamos que infinita, não é? Porque eles foram criados, não seria eterna, mas seria infinita. Se em vez de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles comessem apenas do fruto da vida. É essa a linha de raciocínio de muitos estudiosos. Então, Abel, como vapor, vaidade, inclusive lá em Tiago também vai falar sobre isso, sobre a vida, né, como vapor, e Caim aí como uma remissão ou como reconhecimento de que Deus estava acompanhando Adão e Eva. As perezas da vida do lado de fora do paraíso, Gênesis 4, de 4 a 16. Quando se fala de asperezas da vida, a gente vai entender o que Deus disse, né? Do suor do seu corpo você vai comer o seu pão. Então, a gente percebe aí Caim lavrando a terra, Abel cuidando do rebanho. Com relação a Caim, ele era um agricultor, né? E tinha que ir lá trabalhar a terra para plantar, né? Fez lá os instrumentos para poder cavar, para jogar semente e tudo. E Abel cuidava dos rebanhos. Lembre-se, vamos falar um pouco de Caim primeiro. Enquanto Caim cuidava da agricultura e era muito bom no que fazia, lembrando que a alimentação de todos ali girava em torno do que cultivavam na terra, né? E quanto a Caim, ou Abel, perdão, se tornou habilidoso com os rebanhos, atividade da qual nós devemos lembrar. O Davi também exercia essa função e era o que fazia Davi meditar na obra criadora de Deus. E eu começo a pensar em Abel dessa forma também, meditando sempre na obra criadora
de Deus, né? É algo que a gente precisa entender, que a gente nunca está sozinho. Um exercício que nós devemos sempre fazer é o exercício da meditação. Tanto Caim poderia meditar ali trabalhando, né, na lavoura, como Abel podia meditar ali no cuidado com os rebanhos. Caim e Abel, eles ofereceram a Deus sacrifícios de oferta, né, oferta de sacrifícios. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel, porque ele dedicou a Deus o melhor do seu rebanho. Ele pegou aquilo que era melhor, a primícia, o mais gordo, aquilo que ele sabia que ia agradar a Deus, né? O coração de Abel, ele estava com a intenção de agradar a Deus, né? A intenção primeira era agradar a Deus. Quanto ao que diz respeito a Caim, Caim não agradou a Deus em sua oferta, porque muitos estudiosos dizem que Caim ele não se preocupou em pegar o melhor. Ele simplesmente pegou ali um pouco de cada coisa para oferecer a Deus. Então, como Deus conhece os corações, né, o meu, o seu, ele sabe se a gente está oferecendo o melhor para ele, não é? E nisso tudo que acontece, Caim ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí o mal começou a dominar, né? Planejou matar o seu irmão e o matou. Começam aí os caminhos de guerra e paz fora do paraíso. Gênesis 4, 17 a 5, 32. Depois de ter matado seu irmão, Caim foi repreendido por Deus. Deus perguntou, nós conhecemos bem essa história, Deus perguntou para Caim a respeito de Abel, porque o sangue de Abel, a terra estava clamando por justiça pelo sangue de Abel, né? E Deus o repreendeu e o amaldiçoou, Deus puniu a Caim. Uma punição lhe foi imposta, ele foi maldito, a terra não lhe daria mais forças, ele seria fugitivo, errante pelo mundo. Porém, a Caim, ele percebe que o castigo dele é maior do que ele poderia suportar. Algumas versões mais antigas, por exemplo, a Almeida, revista e corrigida, vai dar essa tradução dessa forma: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Essa é uma versão da imprensa bíblica brasileira, não é? Mas por essa versão, e essa versão ela é muito defendida por Lutero, por Calvino e muitos dos reformadores lá atrás, não é? Por essa versão a gente percebe que Caim ele sabia do que ele tinha feito, né? A maldade dele, ele sabia a minha maldade, ou seja, ele sabia o mal que tinha feito e reconhecia que achava que não poderia ser perdoado. Ora, o arrependimento ele está aí para isso. Quando nós nos arrependemos e passamos a fazer o bem, por que não, né? E aí nós voltamos lá com relação às ofertas que eles ofereceram, né? Quando o rosto de Caim se transtornou, Deus fala o que para ele? Olha, se você fizer o bem, acaso eu não vou me agradar de você? Ou seja, Deus está dando a chance de, na próxima vez, ele fazer o certo. Mas não, né? Caim foi dominado ali pelo pecado, dominado pelo mal, dominado pelo erro. Temos aí as duas genealogias, né? De Adão e de Caim. Depois que Abel foi morto, sobrou Caim ali, só eram os dois homens vivos ali. Então, temos a linhagem piedosa de Adão e temos a linhagem corrupta de Caim. Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, Mahalalel,
e aí vai, né? Temos aí 10 gerações a partir de Adão e temos aí 7 gerações a partir de Caim. A geração de Caim vai acabar aí em Tubal-Caim, que foram filhos de Lameque. Lameque, só para quem tem ideia, foi o primeiro bígamo, né, onde pegou 2 mulheres para si, para casar, e ali está a geração do pecado, a geração corrupta. E é por aí para se falar um pouco mais de Caim. E na geração de Adão, nós vamos ver aí até Noé, que gerou Sem, Cã e Jafé, e dá toda a continuidade à história. E nós vamos falar agora da renovação da comunhão fora do paraíso. É em Noé que Deus começa a renovar essa comunhão pela linhagem piedosa de Adão e Eva. Adão, quando estava com 130 anos, gerou mais um filho, né? O Caim saiu errante aí pelo mundo, e Adão e Eva tiveram mais um filho com 130 anos. E depois disso, gerou mais filhos e filhas, mas Deus dá continuidade ali com relação a Sete, que foi o terceiro filho homem de Adão. Então, Sete viveu 912 anos, Sete gerou Enos, que viveu 905, Enos que gerou Cainã, que viveu 910, Cainã gerou Maalaleel, que viveu 895, Maalaleel gerou Jared, e aí chegamos a Noé, né? Que viveu 950 anos. E que nós vamos falar um pouco agora de Noé, o julgamento e misericórdia fora do paraíso. O que nós temos aqui de julgamento e misericórdia fora do paraíso? Nós sabemos e conhecemos bem a história, não é? Deus viu, e eu volto lá no nosso texto áureo, Deus viu que o coração do homem estava propenso para o mal, tão somente para o mal. E foi aí e é aí que nós percebemos que Deus, ele planeja, ele faz, não é? De eliminar a raça humana da terra. Porém, ele alcança, ou Noé alcança graça diante de Deus. E Deus escolhe Noé e sua família e um casal de cada animal para poder continuar o seu plano de redenção. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Essa versão, arrepender-se, né? Nós vemos aí praticamente todos os estudiosos falando que não seria a melhor tradução, né? Na verdade, eles dizem que sim, Deus entristeceu, Deus sentiu um pesar profundo, né? Mas não arrependimento, né? Porque tudo que Deus tinha feito lá atrás foi muito bom, lembra? Versículo 31 do capítulo 1, nós estudamos na primeira lição. Então, tudo ali era muito bom. Então, Deus sentiu tristeza de ter feito o homem. Vemos aí as figuras do lado esquerdo, aí o julgamento. Deus julga o povo e decide acabar com todos. Verso 7 do capítulo 6 de Gênesis. Né? Eu achei interessante essa figura porque ela reflete muito bem. Deus preparando ali a Noé e sua família e os animais para poder continuar a sua história. E logo em seguida a misericórdia, ou seja, Deus acha graça em Noé. Gênesis 6:8. Quando passado todo o tempo ali do dilúvio, a arca ela
para em um monte e Deus sela com um arco-íris. Esse arco-íris, na verdade, é o arco da aliança, onde Deus promete não repetir o feito do dilúvio. A aplicação para essa lição, meus irmãos, vamos lá. Tudo o que fazemos tem suas consequências. Tudo o que fazemos tem suas... Se você pratica o bem, você vai colher, você vai ter consequências boas daquilo que você fez. Se você e eu praticamos o mal, nós vamos ter as consequências desse mal, não é? Embora muitos achem, mas fulano fez tal coisa e não pagou pelo mal que ele fez. Calma, né? Tudo tem seu tempo. Toda semente que você planta cresce. Então, tudo que nós fazemos tem realmente, sim, suas consequências. Deus nunca nos abandona, mas sempre que preciso nos corrige. Como eu falei no início, Deus está acompanhando tudo, todas as coisas. E nós sabemos que aquilo que nós fazemos, Deus assiste, tá? Então, lembra Jesus falando: Eis que estou convosco? Então, Deus ele está sempre conosco. Vivemos ainda hoje os resultados da desobediência de Adão. Quando Deus expulsa Adão, quando Adão erra por desobediência, nós somos afetados por isso daí. Pô, mas hoje era para estar lá no paraíso, não é? Não sei se haveria um deck no paraíso, mas hoje nós vivemos o resultado dessa desobediência de Adão. Quem está em Cristo não sofre mais a condenação eterna. Romanos 8:1. Se for acompanhar lá diz que aqueles que estão em Cristo não sofrem mais a condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. No Antigo Testamento, Deus chegou a amaldiçoar diversas gerações. Mas também, se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que Deus abençoou também diversas gerações. No Novo Testamento, nós sabemos que Jesus nos livrou de toda condenação. Hoje nós somos feitos filhos de Deus, não é? Somos feitos filhos de Deus em Cristo. Essa foi mais uma lição, meus irmãos, da nossa EBD, a nossa querida Igreja Batista de Vila Augusta, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando Gênesis, o início de tudo, e o que a gente espera é que você continue estudando essa lição, pois aqui nesse tempo é muito pouco para passar tudo aquilo que contém nesses 3 capítulos de Gênesis, capítulo 4 a 6, mas há muita coisa rica ali para se ver, né? Mas que essa lição tenha alcançado o objetivo de abençoar a sua vida. Deus nos abençoe, que o Senhor possa cumprir com os seus planos na sua vida, né? Podendo aí enriquecer a sua vida com conhecimento. Amém?